Baruch Atai, Adonai Melech, Eloheinu Olam. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo. Essa é a interpretação do hebraico, da língua que falei. Nesta manhã de sábado, dia 14 de fevereiro, quando muitos viajaram, preocupados com a festa, eu falava com o Senhor sobre essa questão do dom de línguas, que tanto é debatido nas igrejas pentecostais, querido. Para falar sobre o dom de língua, eu preciso voltar ao Antigo Testamento, ao livro do Gênesis, quando Deus criou o homem. Aqui em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, Moisés escreve assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui nós já vemos a figura da mulher. Mas, veja bem, Deus criou o homem para povoar a terra, não apenas para enfeitar o jardim. E nós vamos ver quando Deus, depois de ter criado o homem e mulher, no verso 28, Moisés escreve assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem. Agora, querido, vá para Gênesis 9, quando o homem se multiplicou, o homem pecou, foi expulso do jardim. E então Deus enviou o dilúvio e disse a Noé que construísse uma arca, porque Deus ia salvar somente os crentes, aqueles que acreditassem na profecia de Moisés, que o mundo ia se acabar com água, todos entrassem na arca, seria salvo. E Deus então ordenou a Moisés que colhesse um casal de cada animal. No capítulo 8, depois do fim do dilúvio, no verso 21 do capítulo 8 de Gênesis, Moisés diz assim, Deus falando: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Então Deus dá uma promessa aqui de nunca mais acabar a terra com dilúvio. E Deus afirma que o coração do homem é inclinado para mal desde a infância. Por quê? Por causa do pecado. Adão pecou, e com o pecado veio o salário do pecado, é a morte, veio a maldição. Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Em agonia trabalharás, e no suor do teu rosto colherás o fruto do teu pão. Então Deus amaldiçoa a terra. Paulo vai falar isso lá em Romanos: toda a terra geme por causa da maldição de Deus. E quem foi que sujeitou a terra à maldição? Foi o próprio Deus. Por isso o próprio Deus se fez maldição, para quebrar essa maldição, para retirar essa maldição, para vencer o mal, né? Então Deus promete não mais acabar
o mundo com água. Mas vamos mais adiante, porque lá no início, Deus diz a Adão e a Eva que se multiplicassem, né? Que enchessem a terra. E o que aconteceu? Veio a origem dos povos, no capítulo 10, a descendência de Jefté, de Cã, dos filhos de Noé. E aí, no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a história da Torre de Babel, que foi a confusão das línguas. No mundo todo havia apenas uma língua. Em todo o mundo, em toda a terra, havia uma língua só. Ninguém sabe se era o hebraico, se era o aramaico, né? Mas só havia uma língua. Todos falavam a mesma língua e todos se entendiam. Então, havia um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície de Sinear e ali fixaram habitação. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los, e vamos usar os tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre bem alta, até alcançar o céu. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Então veja que o homem já quer confundir Deus, já quer sobrepor a Deus. Ele quer estar contra Deus. Deus disse, multiplicai-vos, enchei a terra. Para isso Deus deu a fertilidade à mulher e ao homem. Mas o homem, então, não quer atender, não quer obedecer, não quer se submeter, não quer se render a Deus. E então diz, não vamos nos espalhar. Vamos ficar em só lugar, construir uma torre, etc. Então, veja o que aconteceu. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre, que os homens estavam construindo, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir essa torre. Em breve nada poderá impedir o homem, né? Construir qualquer coisa, em breve não poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Então veja aqui que Noé usa o verbo na primeira pessoa do plural. Desçamos, confundamos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade já planejando, construindo, dirigindo, né? O homem sempre querendo desobedecer a Deus, sempre querendo sobrepor a Deus, ser maior do que Deus. Então, hoje o que acontece nas igrejas? Essa questão do dom de línguas. Porque as pessoas tendem a falar uma língua que ninguém entende. Lá no Gênesis havia uma só língua, todos se entendiam. Deus desceu e disse, desçamos, confundamos o homem. Então, quando um pedia tijolo, o outro trazia barro. Quando um pedia barro, o outro trazia capim. Então, a língua foi confundida, foi espalhada. E veja bem, há quem diga que os anjos têm uma língua específica, porque Paulo usa essa expressão conjuncional de ainda que eu falasse a língua dos anjos. E eu te pergunto, será que os anjos têm uma língua específica? Será que os anjos de Deus têm uma língua específica, diferente? Lá no Gênesis havia uma só língua. Deus entende todas as línguas, querido, pois foi Ele quem criou todas as línguas.
o hebraico, o aramaico, né? As línguas idiomáticas, né? Talvez essa questão desses dialetos criados pelos escravos, pelos negros, etc., tenha sido criado por eles mesmos, né? Para entender a questão do índio, que fala aquele cara, cadê negro? Você não entende nada. Então são dialetos de índios, né? Falam entre eles, só eles se entendem. Falam por meio de sinais. Hoje existe a língua de sinais que eu nunca estudei, né? Então existe essa língua de sinais muito divulgada no meio da informatização da internet, né? Mas as línguas idiomáticas, inglês, francês, alemão, né? Asiático, o japonês, o alemão, o grego, né? E tantas outras línguas. Todas essas línguas foram criadas por Deus. Mas no Gênesis nós lemos que havia uma só língua. Uma só língua. Todos falavam a mesma língua. Meu abraço, a minha amiga Ana Nayara Abreu, lá em Boa Viagem. Meu abraço, minha amiga, por estar me assistindo. Então, veja bem. Em 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo vai falar do dom de línguas. Línguas estrangeiras, línguas idiomáticas. E que muitos pentecostais fazem questão de falar, bater o pé na igreja e dizer que aquilo que eles falam é uma língua de anjo. E por que eles não interpretam a língua para que a igreja possa entender? Se eu falar assim, ih, carai, chuva, xalabatatai, daí um glória, isso é língua? Eu nem sei o que eu estou dizendo, mas se eu falar Barak, Atai, Adonai, Melech, Eloheinu, Olam, eu estou falando hebraico. Eu estou dizendo, bendito seja tu, Senhor, Rei do Universo. Então eu acabei de falar uma língua, a língua hebraica. E estou dando a interpretação para você. Então você pode me entender. Então você pode ser edificado por aquilo que eu estou falando. Mas em 1 Coríntios, Paulo vem justamente organizar o povo corintiano, os crentes corintianos, porque eles queriam usar esta língua como a língua que foi falada lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e cada um falava a sua própria língua nativa e todos entendiam. Então ali são línguas idiomáticas, né? Lá em Cornélio era o italiano, então quando Pedro chega lá, Cornélio fala na sua própria língua. E aí Pedro disse, olha, vejo que o Espírito Santo está sobre ele está cheio do Espírito Santo. Então, falar em língua estrangeira era sinal de que a pessoa estava cheia do Espírito Santo, tinha crido em Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo diz, as línguas estranhas, ou variedade de línguas são citadas na Bíblia como dom espiritual. A um deu o dom de curar, a um deu o dom de interpretar, ao outro deu o dom de variedade de línguas. Então não existe essa questão de Paulo dizer, deu o dom de línguas estrangeiras. Não, a um deu o dom de louvor, a um deu o dom de curar, e a outro deu o dom de variedade, várias línguas. Ele é poliglota, ele pode falar em várias línguas. Então, Paulo não está falando de uma língua específica de anjo, embora use essa expressão, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor de nada me valerá. Mas será que Paulo estava dizendo que há uma língua específica para anjos? Que língua o anjo ou os anjos desceram até Abraão, até Jacó, até Gideão, até Sansão?
Que língua o anjo falou a Davi? Falou ao profeta Natã? Que língua o anjo falou a Maria, o anjo Gabriel, quando desceu e disse: Maria, tu és bem-aventurada, tu ficarás grávida e darás à luz ao Filho de Deus. Que língua ele falou? A língua que Maria entendia. Não sei se era o hebraico ou o aramaico, porque os judeus entendiam duas línguas. O judeu nativo, ele entendia a língua aramaica. Depois aprendeu o hebraico, quando andou no Egito, em Padã Arã e outros. Então os hebreus começaram a entender outras línguas, o aramaico, o hebraico, né? E na época de Jesus, até o grego, o latim, quando Pilatos escreveu na cruz em 3 idiomas, em grego, hebraico e latim. Então veja que Pilatos, ao escrever Jesus, o rei dos judeus, na cruz, ele escreveu em 3 línguas, para que o povo pudesse entender. O latim, que era entendido pelo grego, né? O hebraico e o grego, se não me engano, não escreveu em aramaico. Jesus falava em aramaico, em hebraico, né? Então, queridos, quando nós vemos essa questão de línguas, que muitos queridos irmãos pentecostais acham que é necessário falar para demonstrar que está cheio do Espírito, que foi batizado no Espírito, então ele bate o pé, chora e fala essa coisa toda. Ei, caralho, show, você é batata, ei, olha, está não sei o que, fala um monte de besteira. Pare com isso. Paulo diz, olha, aquele que fala em língua deve interpretar. Se ele não souber interpretar, Paulo vai dizer aqui no capítulo 14, fique calado. Ó, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se você não sabe interpretar o que você está falando, não fala. Não fala, meu querido, porque você não está edificando o seu irmão, não está edificando a igreja. Então, fale. Não posso proibir falar em língua, mas se eu falar em língua, eu tenho que dar interpretação. Tem que haver um intérprete para que possa edificar a igreja. Se não há intérprete, fique calado. Então, Paulo diz, que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Eu assisti um vídeo de um certo pastor que ele discutia essa questão de orar em espírito. Ele disse, ora, aquele que ora em espírito fala de mistério, fala com Deus. Tá certo. Mas aqui não está falando de línguas, está falando de espírito. Quando eu oro em espírito, querido, eu oro em silêncio, porque eu estou falando de mistério com Deus, eu estou falando com Deus. Paulo diz, quem é que entende as coisas do homem, senão o próprio espírito dele? Quem é que entende o meu espírito? Quem é que entende o meu segredo? Somente Deus. Porque ele é poliglota, ele entende, ele é espírito. Paulo diz, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Somente o Espírito de Deus pode se unir ao meu espírito e fazer com que eu entenda as coisas de Deus. Então eu não posso forçar você a entender uma língua espiritual, porque o meu espírito é uma unidade com Deus, o seu é outra unidade. Deus é o mesmo espírito, está em você e em mim, mas o meu espírito é outro, o meu espírito pertence a mim, não a você. O meu espírito não pode se apossar do teu corpo, o meu espírito não pode se apossar dos teus sentimentos, dos teus pensamentos. Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos, somente o meu espírito entende. A minha angústia, a minha dor, somente Deus entende, porque Ele é espírito e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quando alguém diz assim, ora, eu estou orando em espírito. Não, porque se você ora numa língua estranha,
Você não está orando em espírito, você está falando em língua. Então você tem que interpretar. Orar em espírito é orar em silêncio, é falar com Deus. Então, eu já tive essa experiência com Deus, mas talvez você não acredite, muita gente não acredita que eu tive essa experiência com Deus, onde o meu espírito saiu do meu corpo e eu gritava, falava com a minha esposa não me ouvia, era o meu espírito, então somente Deus me ouvia. Então ele disse, olha, você está dormindo, seu espírito está vivo, mas você está dormindo, então volte para o seu corpo. Então foi que eu percebi que o meu espírito tinha saído do corpo. E eu disse, Deus, como é que eu posso voltar para o corpo? Ele disse, você vai e se deita em cima do seu corpo. E foi quando eu obedeci a voz de Deus e então acordei, assustado, porque foi uma experiência tremenda, onde o meu espírito se desprendeu do meu corpo. E eu pude ver o meu corpo deitado ali, o corpo da minha esposa, e eu gritava, eu falava, eu chamava, e ela não ouvia, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, querido. Paulo, quando fala daquele mistério, e aqui vou terminar, para não alongar, Paulo vai dizer, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi até ao terceiro céu. E lá ele ouviu coisas e viu coisas que não é lícito ao homem. Veja que Paulo está dizendo, olha, tudo que o meu espírito viu e ouviu de Deus, não é lícito contar para você, porque você não entende, você não vai entender, você não vai acreditar. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então aquele que faz uma exaltação de uma língua, de um dialeto que ninguém entende, e diz que está orando em espírito, olha, eu não acredito, porque Paulo diz que a pessoa deve se calar na igreja. Você não sabe interpretar, você não sabe o que está dizendo, então fica calado, não fala, fica calado. Agora, se você souber interpretar, como eu falei há pouco, Baruch, Adonai, Atai, Eloheinu, Melech, Olam. Eu estou dizendo em hebraico, bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo. Procure. Vá no Google e pesquise se não é isto mesmo que eu estou falando. Então, querido, orar em espírito é orar com Deus, é falar de mistérios. Orar em língua é outra coisa. Eu posso orar no inglês, posso orar no alemão, né? Se eu falasse alemão, se eu falasse inglês, mas eu não falo essas línguas, né, idiomáticas. Então, que Deus te abençoe. Amém?